promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais formados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que ela se torne uma realidade espiritual sobre o Teu povo, e que essa palavra vá e ela produza muitos resultados, Senhor, aqui e também na eternidade, e que o Teu nome seja pregado, e a Tua palavra seja anunciada, e que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecê-la, no nome de Jesus, amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, amém? Por quê? Porque você é o resultado do que você se alimenta. E aí nós podemos falar usando isso num contexto de comida, literalmente, ou nós podemos entender isso num aspecto de alimento espiritual. Então, é importante que tenhamos cuidado com o que nós nos alimentamos. Do que você tem se alimentado? Porque o rei Salomão deixa registrado que nós somos o fruto daquilo que nos alimentamos. Amém? Muitas vezes, e eu não sou contra você ver um bom filme, um bom seriado, mas você não pode se alimentar somente disso. É importante que você tenha redes sociais, é importante, mas você precisa entender que você precisa se alimentar daquilo que vai sustentar a tua fé e a tua esperança. Amém? Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gilmar, pode aumentar só um pouquinho o meu retorno, por favor, queridão? O que é um fast food? Uma comida rápida, sim ou não? Aí você está com fome, você entra no drive-thru e aí você come um Big Mac, fazendo propaganda aqui, né? Aí você come um lanche, aí de repente, parece que você está cheio. Na verdade, você está ali com um alimento que preenche o estômago, mas não nutre você, não é verdade? Daqui a pouco, aquele lanche que na propaganda é gigante, e aí quando você pega é pequenininho, ele vai inflar você por dentro. Só que ele não tem nenhum sustento, não tem nutrientes que possa te sustentar para que você possa, por exemplo, participar de uma maratona. Por quê? Porque não tem o alimento, não tem o nutriente, a vitamina necessária para você chegar até a última linha de chegada. Quem está aí?
Então, eu não estou aqui para falar de alimentos naturais, eu estou aqui para falar de alimentos espirituais. Mas existe uma conexão entre essas duas coisas. O nosso estado de ânimo não tem a ver com aquilo que falam ao teu respeito. Amém? Você não pode permitir que aquilo que você ouve ao teu respeito impacte na tua vida com Deus. Amém? Porque o meu estado de ânimo, o seu estado de ânimo, tem muito mais a ver com aquilo que Deus sabe ao teu respeito, com aquilo que você sabe ao teu respeito. E é isso que é o mais importante. Glória a Deus, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas ficam desanimadas. Falaram de mim. Irmãos, escute, preste atenção, se atente àquilo que Deus falou, sim ou não? Porque se você se atentar à voz das multidões, você vai ficar tentando se justificar. E eu tenho falado neste lugar o quê? Que o justo não se justifica. Por quê? Senão você vai ficar de casa em casa, porque isso, porque aquilo outro. Irmãos, deixa Deus falar. Amém? Você precisa aprender de uma vez por todas quem é você. Você precisa aprender de uma vez por todas qual é a tua identidade espiritual. Aleluia! Irmãos, um dia falaram que um homem estava no deserto, e aí perguntaram, como que ele é? Ele tem uma vestimenta de pele de camelo. Rapaz, eu sei quem esse homem é. Amém? Obviamente, eu não estou falando de aparência, eu estou falando de algo que está por dentro, porque o que está por dentro manifesta a glória de Deus. Você está aí? Então, queridos, nós precisamos reconhecer que nós temos uma identidade em Deus. Glória a Deus, eu tenho uma identidade espiritual. Querido, você tem uma identidade espiritual. É tão incrível que o apóstolo Paulo, ele andava de lugar em lugar. E quando ele chegava, os demônios reconheciam. Queridos, não o Paulo criado aos pés de Gamaliel, mas o Paulo que era embebido com a presença de Deus. Esta era a identidade de Paulo. É incrível porque os filhos de Seva, eles vão expelir um demônio, ou pelo menos tentar, em nome de Jesus, que Paulo prega, e o demônio entrou no corpo daquela pessoa e disse, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas eu desconheço quem vocês são. Ou seja, eles não tinham uma identidade espiritual. Olha só, o demônio está reconhecendo a identidade de Jesus e a identidade apostólica que estava sobre a vida do apóstolo Paulo. O que é isso? Uma identidade espiritual. Queridos, eu quero profetizar na tua vida, se você ainda não tinha uma identificação de uma identidade espiritual, nesta noite, Deus vai te fazer entender quem é você. Os demônios precisam saber quem é você. E aí tem gente que já faz sinal da cruz, né? Não, Deus me livre. Você está entendendo, querido? Você consegue esconder uma lâmpada no meio das trevas? Não tem como esconder uma luz no meio. E você pode tentar esconder uma lâmpada debaixo da cama, mas alguém vai perceber que tem o que ali embaixo da cama? Luz. E Jesus é a luz do mundo. E Ele colocou esta luz em nós. Nós não temos luz própria, assim como a lua não tem luz própria, mas o sol irradia a luz sobre a lua, e ela ilumina por causa do reflexo do sol maior. E a palavra diz que Deus é o Pai das luzes. Oh, glória! Então, queridos, porque quando você descobre quem é você, o que mais importa não é mais o que a multidão acha, é o que você sabe, é o que Deus sabe. E isso te basta. Amém? Paulo começa a falar que ele é o menor de todos, que foi dado a ele entregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 3 coisas Paulo fazia debaixo do seu chamado: ele pregava, ele ensinava, e ele fazia sinais e prodígios. Por quê? Porque ele não operava no poder de Gamaliel, ele operava no poder do Cristo, do Espírito Santo. Então, quando Paulo começa a pregar, ele fala que o ministério dele estava embasado em 2 coisas. Estava embasado em pregar
e está embasado em ensinar, amém? Na pregação do Evangelho e no ensinamento da palavra, na pregação do Evangelho e no ensinamento do Evangelho e na ministração da palavra, porque a fé vem por onde? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando eu venho ao culto, quando eu faço o meu devocional durante a manhã, eu estou alimentando o que? A minha vida com alimento espiritual. Eu estou alimentando o meu espírito com alimentos espirituais. Quando Paulo fala, quando a palavra de Deus ela é pregada, há uma transferência. Você está aí, não? Essa palavra está sendo pregada, e essa palavra ela vem do alto. E eu estou aqui com o microfone na mão, só como um canal para transbordar a palavra sobre a tua vida. Por quê? Porque a palavra, ela vem de Deus e ela transfere a vontade e o propósito de Deus sobre a nossa vida. Quando eu estou atento, quando eu estou me alimentando deste alimento espiritual. Amém? Então, quando a palavra é pregada, há uma transferência sobre a tua vida. E é por isso a importância de ouvir, a importância de não se distrair. Por quê? Porque quando a palavra é pregada, chaves são liberadas, caminhos são abertos, portas são escancaradas, a revelação chega e eu consigo ver com uma outra visão. Por quê? Porque agora eu não vejo só com uma visão natural, eu vejo numa perspectiva do Espírito. Quando cavalos e cavaleiros, soldados em milhares de milhares cercaram a casa onde Eliseu e Geazi estavam, Geazi sai à noite para descarregar a bexiga, se é que você me entende, e aí quando ele olha, irmãos, ele para na hora. Por quê? Porque ele percebe que tem muitos cavalos e cavaleiros, e eles estão vindo na direção deles, mas de repente, o profeta Eliseu vai dizer assim: Senhor, abra os olhos do menino para que veja. E de repente, o menino que estava assustado, amedrontado, com cavalos e cavaleiros, quando a sua visão se abre espiritualmente, ele percebe o quê? Que mais são aqueles que estão com eles do que aqueles que vêm contra eles. Você está aí, não? Então eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Maior é o Deus que opera em nós, e Ele é poderoso para fazer mais do que nós temos pensado ou imaginado. Queridos, quando Paulo estava sob pressões, ele falou: Deus, eu não aguento, o espinho na carne, Satanás me esbofeteia por causa disso. E o Espírito Santo fala para Paulo: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Amém? Por quê? Para ninguém achar que é o bonzão, para ninguém achar que é o poderosão. Queridos, se Deus opera algo em nós, queridos, nós temos que glorificar a Deus, porque nós somos indignos disso. Você está aí, não? Quando a palavra é pregada, o Evangelho, que é o poder de Deus, se manifesta entre os homens. Então, como que o ensinamento traz clareza? O ensinamento da palavra traz uma clareza. Preste bem atenção no que vou dizer. Paulo fazia duas coisas: ele pregava o Evangelho e ele ensinava. Sim ou não? Então, o que é que o ensinamento traz como clareza? O ensinamento traz uma clareza acerca da eternidade. Você está aí? Essa vida é finita. Essa vida é um sopro, como a Bíblia diz. Essa vida é como uma flor que hoje está viva, viçosa, bonita, e amanhã está murcha e cai. Isso é a vida aqui. Mas o ensinamento da palavra vai trazer para você e para mim clareza sobre eternidade. Amém? E a pregação traz o quê? A pregação traz uma resposta para o
temporal. Enquanto o ensinamento traz um ensinamento e clareza sobre o atemporal, ou seja, sobre a eternidade, quando nós olhamos à luz da palavra, nós percebemos que a pregação fala sobre o temporal. Enquanto um fala sobre este século, o ensinamento traz clareza sobre as coisas eternas. Amém? Porque eu e você estamos aqui, mas nós não somos daqui. Queridos, a vida é um sopro. Começou e acabou. Sim ou não? E o que eu acho mais incrível da vida é que quando a gente nasce, a gente não pode fazer nada por nós, sim ou não? Porque você é um bebê, inocente, você é pequenininho, dependente. E é por isso que a palavra diz que nós temos que ser como criança. Por que como criança? Porque uma criança é dependente do pai. E na medida que você vai crescendo, você começa a pensar, não, agora eu não preciso mais do meu pai. Aliás, ele é careta, ele é chato. Mas querido, aí você vai se tornando o quê? Cada vez mais independente de Deus. E esse é um grande problema. Porque quando eu me torno independente de Deus, eu estou dizendo, Deus, pode deixar que eu resolvo? Pode deixar que eu faço do meu jeito? Porque do seu jeito às vezes é mais difícil, só que com o jeito de Deus às vezes parece mais difícil, mas o jeito de Deus, querido, dá uma garantia que nós vamos chegar bem do outro lado da margem. Quando Jesus foi passar com os seus discípulos pelas águas do mar da Galileia, ele disse, passemos. Ele sabia que haveria tempestade? Claro que sim, só que ele disse o quê? Passemos. O que ele está dizendo? Não importa o que vai acontecer depois, nós vamos passar. Não importa o nível da tempestade, do vento, das ondas, nós passaremos. E eu quero profetizar sobre a tua vida, nós passaremos. Pode vir a tempestade, pode vir o mar bravio, pode vir vento, pode vir o que for, mas nós temos uma clareza que nós não somos daqui. E enquanto aqui estivermos, nós temos uma garantia, Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, Daniel, a onda vem batendo contra o nosso barco da vida, mas vai ter que se aquietar diante da presença de Jesus. Amém? Então, o ensinamento, ele vai fundamentar sobre as coisas da eternidade. E a pregação vai te proteger na sua jornada na terra, que é passageira. É incrível que você ouve uma palavra aqui, você sai animado, você acredita, você sabe que Deus está contigo. Por isso, a pregação, ela te fortalece para você caminhar como peregrinos na terra. Ela vai te fortalecendo, ela vai te alimentando, ela vai te dando norte, ela vai te dando aquilo que você precisa para viver bem. Mas o ensinamento vai lembrar você o seguinte: você não é daqui. Tem algo maior que te espera. Você não é deste século. Você é de outro ambiente. Você não pertence a este mundo. Você está aí, não? Esse mundo, querido, está cada vez entrando mais em colapso. Tem vulcão que, de tempo que estava ali em estado de inércia, de letargia, de repente começa a vomitar fogo para todo lado. Guerras explodindo para cá, para lá, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Que é isso? Mateus 24, são os prenúncios do final dos tempos. E os homens estão cada vez focados mais o quê? Naquilo que eu quero para hoje, naquilo que eu preciso para amanhã, querido. Mas o ensinamento da palavra vai falar para você o quê? Você não é daqui. Sua casa não é aqui. Jesus, quando foi, disse: eu vou para o Pai, vou preparar moradas, e quando estas moradas estiverem prontas, eu voltarei e vou buscar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também vão estar. Queridos, não foi um profeta como Elias, não foi um profeta como Eliseu, não foi Davi que disse isso, não foi Salomão, o homem mais sábio que já passou na terra, que disse isso.
foi o próprio Senhor Jesus. Está falando o seguinte: você pode morar numa casa boa ou não, não importa, o que te espera adiante na eternidade não tem preço. Você está aí, não? Então, o ensinamento me faz uma conexão com as coisas eternas. Diga, o ensinamento estabelece uma conexão do meu espírito com a minha origem. Você está aí? Então, quando você vai ouvindo a palavra, esta palavra te conecta onde? A sua origem. Somos seres eternos. A pele não é eterna, a carne não é eterna, mas a palavra vai dizer que quando nós partirmos, o nosso corpo vai perecer na terra, mas o nosso espírito volta para aquele que o criou. Você está aí? Debaixo do trono de Deus está o paraíso, que é onde as almas esperam para o grande dia. Que grande dia? O dia do arrebatamento. O dia de 1 Tessalonicenses 4, que diz o quê? Que quando ele vir nas alturas, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois a igreja, a noiva, vai ser arrebatada nos ares. E aí nos encontraremos com o noivo. E nós participaremos do quê? Das bodas do Cordeiro. E enquanto isso, aqui embaixo o couro vai comer. Do quê? Da grande tribulação. O anticristo, a besta, o falso profeta, governando soberanamente sobre a terra. Tempo de tribulação. Você está aí? Portanto, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele traz o poder da justificação, e ele traz a autoridade para a glorificação. O poder para a regeneração, que começa onde? Na transformação da mente. Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação do entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? As cartas apostólicas trazem para a igreja uma compreensão e uma consciência acerca da eternidade. Este é o grande desafio das cartas apostólicas, te conectar às coisas eternas. Não que as cartas apostólicas não tenham algum alinhamento sobre as coisas deste mundo. A palavra te dá esperança. Olha, quando nós lemos a palavra de Deus, você vai ver, por exemplo, em Filipenses, Paulo está falando o quê? Alegrai-vos, alegrai-vos sempre. Olha isso, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos quando? Sempre. Ou o que Paulo fala também em Filipenses 2, ele fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também que cada qual é o dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Você está aí, não? Você está ligado? Então o que nós precisamos saber é que a vida passageira muitas vezes tem um poder tão grande sobre a mente das pessoas. Tem um poder tão grande sobre a mente das pessoas, que você percebe que principalmente alguém que está morrendo sem Cristo, gente, não sei se você já viu, a pessoa fica tão desesperada,
Ela fica ofegante, ela fica tentando agarrar em alguém, ela tenta segurar alguém pela roupa, ela segura no que ela tem, no cobertor, na roupa, ela está desesperada, ela sabe que ela vai partir. Mas pior, ela sabe que as decisões que tomou em vida não vão levá-la para um bom lugar. E por isso, o grande desespero. Você está entendendo? Então, a maior batalha das cartas apostólicas é para que eu e você tenhamos uma compreensão da batalha da mente humana entre viver uma vida passageira ou viver uma vida eterna. Porque tudo que está aqui é passageiro, é efêmero, vai passar. Aquele carro bacana vai ficar velho, aquela roupa bacana vai envelhecer, aquele móvel bacana também vai apodrecer. Portanto, a palavra de Deus permanecerá para sempre. A vida passageira tem um poder tão grande sobre a mente das pessoas. Então, a maior batalha, preste atenção nisso, a nossa maior batalha é transportar alguém de uma consciência natural e humana para uma consciência espiritual. Eu posso ser inteligente, ter habilidades? Posso. Mas eu tenho que ter a mente de Cristo, porque só tendo a mente de Cristo, esta mente vai me levar a entender sobre uma consciência espiritual de que há uma eternidade que nos espera, para o bem ou para o mal, para uma vida de delícias ou para uma vida de tribulação. Você está aí? Focamos tanto nessa vida e nos esquecemos do que é mais importante, a eternidade. Você está aí, não? Essa vida, irmãos, preste atenção, essa vida é uma oportunidade de um tour que Deus nos deu, para no máximo 100 anos. Deus te dá uma vida, coloca a vida no ventre da sua mãe, e fala, você vai fazer um passeio nessa terra, mas depois você vai ter que voltar para a sua origem. Então o que a gente está fazendo na terra? Dando um passeio, conhecendo pessoas, se conectando a pessoas. Por quê? Porque esta conexão horizontal, é nessa conexão horizontal que vai definir também nossas moradas eternas. Você está aí, não? E olha só, olha para alguém e diga, esta vida é um passeio no mundo passageiro. Aleluia. A gente vai, tem gente que viaja mais longe, outros viajam mais perto, mas é apenas um tour. Um tour para você andar, conhecer pessoas, conhecer pai, mãe, irmãos espirituais, receber uma mentalidade do Espírito, e depois, quando Jesus tiver as moradas prontas, nós voltaremos para Ele. Ah, não, apóstolo, não gosto de falar dessas coisas, não. Irmão, você querendo, gostando ou não, isso é uma verdade espiritual. Outro dia eu estava vendo uma moça fazendo uma reportagem com alguém, daqui a pouco a moça, pluf, já foi. O que é isso? Quer dizer que o tempo dela de turismo na terra acabou. O tempo dela de passear pela terra terminou. E aí ela vai ter que se encontrar com a verdadeira realidade. Sim ou não? Porque tudo que a gente está vendo aqui, irmão, a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas tem uma coisa que vai permanecer para sempre, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é o verbo, e o verbo é Cristo. Então, tudo aqui vai passar, o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela é o que não passará. E eu preciso ficar aonde? Eu preciso ficar com aquilo que não passa. Espera aí, se a única coisa que não passa é a palavra, então eu tenho que ficar com o quê? Com o passeio desse mundo ou com a palavra?
Porque quando eu fico com a palavra, eu fico com o verbo. E quando eu fico com o verbo, eu estou com quem? Com Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Começamos então a perder, muitas vezes, a consciência de que a verdadeira vida não é essa. Irmão, outro dia eu tinha 15 anos, já estou beirando meio século. Oh meu Deus, que isso? Irmão, eu tinha uma loucura para ter 18. Rapaz, o dia que eu tiver 18 anos, aí eu cheguei no 18, aí parece que o acelerador fez assim, ó, calma aí, põe o pé no freio. Não, irmão, é 20, 30, 40. Quando você pensa que não, já passou do INTA, do ENTA. E aí, ó, irmão, o relógio, ó. E os tempos estão abreviados, está passando muito mais rápido. Então, as coisas passageiras assumem muitas vezes um papel muito importante na vida das pessoas. As coisas passageiras nos fazem focar nelas, ao ponto delas começarem a governar sobre as nossas decisões e nossas atitudes. Por quê? Porque num dado momento o diabo vai cauterizando nossa mente. Chega um ponto que as pessoas começam a pensar que elas são deste mundo. É ou não é? Mas nós não somos daqui. As coisas passageiras, elas começam a governar sobre nossas decisões e atitudes. Começamos a perder a consciência de uma verdadeira vida, e quando nos damos conta que o eterno é mais importante do que o temporal, é justamente quando a gente tem alguém ali, ó, morto, e você fala: meu Deus, passou, essa vida passou. Para aquele, a vida neste século já foi. É quando a gente tem um minuto de consciência do Espírito, quando você se depara com algo que é impossível de mudar como realidade. Aí começa muitas vezes o remorso. Eu podia ter falado, eu podia ter isso, eu podia ter aquilo outro. Criatura, então faz isso hoje. Eu podia. Querido, você não podia, você pode. Então começa hoje. Aí a gente fica gastando tempo, paciência, gastando inteligência com aquilo que é efêmero e passageiro. O que a Bíblia diz? Não se ponha o sol sobre a tua ira. O que é isso? Estou com raiva de você hoje, estou com raiva de você amanhã, estou com raiva de você depois de amanhã, estou com raiva de você o mês que vem, o ano que vem nem chegou, já estou com raiva de você também. Por quê, querido? Porque a gente está focado nesse século. E a gente se esquece que esse mundo é passageiro. A mentalidade deste século. As pessoas se esquecem que a eternidade é muito importante. Lucas 12, 20 vai falar de um homem que agregou muitos bens para ele, que ele tinha muitos celeiros. E a Bíblia vai dizer assim, que um homem com muitos celeiros, com eles abastados, ele vai dizer para a sua alma: alma, come, bebe, regala-te com as coisas desta vida. Ele está criando planos para amanhã, porque afinal de contas, hoje, os celeiros estão até a boca. Ele sabe que aqueles celeiros tornar-se-ão mais riquezas, mais dinheiro ainda, mas aí uma voz do céu clama, ou melhor, fala e declara dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Só que já era muito tarde. Já era muito? Hoje ainda dá tempo. Porque amanhã, para alguém, já vai ser muito.
Amanhã, para alguém que não decidiu amar a Deus acima de todas as coisas, amanhã pode ser muito. Para aquele que não disse eu te amo, quanto você é importante, amanhã pode ser muito. E por isso, uma palavra de consciência sobre a eternidade. A Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sim ou não? Quem está aí? A Bíblia fala que Deus é o Deus de Israel e o Deus das nações, sim ou não? Por que Deus insiste em dizer isso? Não, porque Deus está se autoafirmando. Não, querido, Ele é e pronto, acabou. Ele não precisa de autoafirmação. Por que Deus está falando, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Porque Deus está dizendo que embora Abraão, Isaac, Jacó tenham sido homens importantes, eles passaram. Eles passaram. Por quê? Porque passarão os céus e a terra, mas a única coisa que vai ficar é a palavra. Então Deus está dizendo, embora esses homens tenham sido relevantes, importantes, eles passaram. Deus está tentando trazer à humanidade, por meio da palavra, consciência acerca da eternidade, do eterno. Porque por mais importante que você seja, você e eu passaremos também. Ah, não, apóstolo, não estou gostando dessa palavra não. Já estou ficando até triste. Por que uma palavra de eternidade entristece alguns? Porque a mentalidade delas ainda está onde? Neste século, no temporal. Mas você não é temporal, você é atemporal. Você não é deste mundo, você é do mundo eterno. De um lugar onde não vai haver dor, nem pranto, nem lágrimas, nem luto. Por quê? Porque as coisas velhas passaram. Escute, preste muita atenção no que eu vou dizer. Até mesmo a nossa morada no céu vai ser temporária. Como assim? Como temporária? Temporária no céu. Irmãos, haverá um novo céu e nova terra. Glória a Deus. Se não fosse assim, a palavra não falaria que haveria um novo céu e nova terra. No milênio, preste atenção. No milênio, o que é milênio? Milênio é quando Jesus vai reinar sobre a terra por 1000 anos. Por quantos anos? E vai haver, querido, um alinhamento perfeito. E quem vai estar na terra? Vai estar na terra aqueles que receberam um corpo glorificado. E nascerão outros homens, e a Bíblia diz que eles serão e viverão como árvores. Que é isso? Viver, 500, 600 anos de novo. Por quê? Por causa daquele que governa soberanamente por 1000 anos. Só que depois o diabo vai ser solto de novo. E aí a confusão entra de novo. Só que lá no final, Jesus prevalece de novo, prende Satanás e o lança no lago de enxofre e fogo, onde o bicho queima, onde o fogo queima e o bicho não morre. Deus é tão maravilhoso e piedoso, que nem o diabo ele vai matar, irmão. Só que a Bíblia fala sobre a segunda morte. O que é segunda morte? Não bastasse uma, né, irmão? Tem a segunda. E a Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Como é que é? Vai ter duas? Vai. A primeira ressurreição é quando nós receberemos um corpo glorificado. Mesmo, mas eu morri. A Bíblia diz que o mar, a terra, devolverá os seus mortos. E a palavra diz, 1 Tessalonicenses, que aqueles que morreram em Cristo receberão um corpo glorificado. Esse corpo glorificado não morre mais, não adoece mais, porque é corpo glorificado. É corpo que passa pela parede do outro lado, querido, porque ele muda a configuração da matéria. Você está aí?
É corpo que ele sai daqui, por exemplo, o Tony está aqui e a Sara, eles estão lá em Alagoas. Se eles tivessem um corpo glorificado, eles falariam assim: vou lá em Cuiabá, já está em Cuiabá. Corpo glorificado, onde o tempo e o espaço não importa mais. Você percebe que quando Jesus recebe um corpo glorificado, ele está comendo com os discípulos o pão e de repente ele some. De repente ele está em Jerusalém, de repente ele já está caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, assim num piscar de olhos, porque tem corpo glorificado. Mas aqueles que receberem a segunda ressurreição, esta segunda ressurreição é para o juízo final, e no juízo final, todos estarão de pé de novo, a terra vai devolver todo mundo. Só que a segunda ressurreição é para a condenação eterna, é para juízo, diante do tribunal de Deus. Aí, querido, aquele que foi cordeiro até então, vai vir como juiz. E aí eu quero ver aquilo que a palavra vai dizer: haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque a mente estava nas coisas deste século. É importante ganhar dinheiro, é importante estudar, fazer uma faculdade, é importante se aprimorar em alguma coisa bacana, mas você não pode esquecer que você é um ser espiritual, que as suas moradas não são aqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Quem tem uma consciência de eternidade, não decide em cima das circunstâncias. José foi assediado pela mulher de Potifar, lá em Gênesis 39, mas qual foi a atitude dele? Ele disse não. Ele sai correndo e as suas roupas ficam na mão da mulher. Todo mundo poderia pensar mal dele, mas ele disse não. Por que ele foge da mulher de Potifar? Porque José tinha uma consciência de que ele estava longe da casa do pai, Jacó, que ele estava longe da sua residência, mas ele continuava perto de Deus. Ele continuava com uma consciência espiritual. A mulher queria se deitar com ele, ele disse não, mas o meu marido não está aqui, mas a minha consciência espiritual e a aliança que eu tenho com Deus está aqui dentro. Ele sai correndo. Ele sai o quê? Correndo. Por causa do quê? Consciência de eternidade. Eu não vou trocar a minha eternidade por um momento de prazer. Por quê? Porque a minha consciência espiritual me faz pensar nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Você pode entender isso pela fé? A pergunta que se faz necessária: por que ele foge? Por causa da consciência espiritual, da consciência de eternidade. Porque a consciência de eternidade faz você fugir das coisas deste século. Mas é bom, mas é gostoso, mas vai me levar para onde? Para o inferno? Então eu não quero. Mas você vai gostar, mas vai me levar para onde? Para o céu ou para o inferno? Para o inferno, então prefiro que não seja gostoso. Eu prefiro que não seja agradável para a minha alma. Por quê? Porque eu tenho uma consciência espiritual, uma consciência de eternidade. E a igreja, com o passar do tempo, a sua mente foi sendo cauterizada. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso de fama, eu preciso de outra coisa mais, eu preciso de um carro maior, melhor, eu preciso de mais bens. Minha alma não se sacia com tudo que tenho. Queridos, você não é deste mundo. E ponto. Você pode ser rico? Pode, mas o seu coração não pode estar nisso. Não é pecado ter riquezas. Eu não estou falando sobre pecado ou não pecado. Eu estou dizendo da tua mente estar aprisionada nos tesouros deste século. Olhe para alguém e diga: você precisa de uma consciência de eternidade, urgentemente. Amém? Tem pessoas que vêm na igreja porque elas dizem que na igreja elas sentem paz. Mas quando elas voltam para casa, elas dizem: na minha casa não tem paz.
A tua paz não pode depender da tua realidade de casa. Paz não é ausência de guerra. Paz é convicção de quem anda com você. Porque eu já entrei em casas de homens ricos que não tinham paz. E já entrei em casebres que a paz e a alegria reinava soberanamente. Você está aí? Se eu ando com o príncipe da paz, certamente haverá paz em minha vida, na sua vida. Porque você é o resultado também das pessoas que você ouve. Quem você ouve e o que você ouve. Nós somos resultados daquilo que nós ouvimos. Porque assim como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, o diabo sabe disso? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Ele sabe que também qualquer contaminação pode entrar para o teu coração. Então, o que eu preciso é me lembrar que eu sou o resultado das pessoas que eu ouço. Então, cuidado com o que você ouve. Ah, mas eu gosto dessa pessoa. Mas qual é o contexto do que você ouve? É sobre isso. Porque você não é deste século, você não é desse mundo. Então eu tenho que pensar como? Com as coisas do alto. Eu não posso pensar como a multidão. Ah, mas está todo mundo falando, crucifica, crucifica. Aí você vai também. Porque essa geração é assim. Ah, mas tem 2, 3, 4, 10 falando crucifica. Rapaz, até que gostava daquele Jesus, mas todo mundo falando crucifica, eu vou crucificar também. Porque você é resultado do que você? Você é resultado do quê? A voz do povo não é a voz de Deus. Cuidado com a voz do povo. Olhe para alguém e diga, não permita que as vozes do mundo definam quem você é. Mas quando que isso se torna possível? Quando eu tenho uma consciência de eternidade. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Qual era a situação de Paulo? Preso, apanhando, numa cela úmida, fétida, onde sua visão foi sendo perdida porque estava constantemente na escuridão. Mas a carta que ele escreve é uma carta de encorajamento à igreja, dizendo, alegrai-vos, alegrai-vos sempre. Se Paulo dependesse do estado que ele se encontrava, ele iria dizer, igreja não compensa, não vale a pena lutar por ninguém. Não, Paulo está dizendo, continuem, vale a pena, alegrai-vos, alegrai-vos sempre. Porque o diabo sempre vai tentar provar por A mais B para você aqui, não vale a pena lutar por pessoas. Só que Jesus lutou por mim na cruz do Calvário e prevaleceu. Sempre valerá a pena. Sempre. O verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo está falando o quê? Enquanto vocês têm uma aliança comigo, eu cubro vocês para vocês continuarem alegres. Enquanto vocês se associam comigo, eu mantenho o meu joelho no chão, mesmo preso, mantendo vocês de pé aí do lado de fora. E ele está dizendo o quê? Alegrai-vos, alegrai-vos sempre. Levante a mão direita e diga, declare assim, Senhor, ensina-me a viver numa consciência
da eternidade. Essa palavra é para trazer clareza para nós acerca de eternidade, irmãos. Se eu tenho clareza de eternidade, então eu tenho uma certeza: tudo vai passar. A luta vai passar, o luto vai passar, a dificuldade vai passar, os perrengues financeiros passarão, as batalhas espirituais passarão, porque lá na eternidade não vai haver mais trabalho nem obra, porque lá haverá paz, regozijo, descanso, honra e muita alegria. Mas para isso eu tenho que ter o que aqui? Uma consciência de quem eu sou, de quem eu era e para onde eu estou indo. Onde eu estava, onde eu estou e para onde estou indo. Se eu tenho clareza de eternidade, eu tenho certeza de que tudo vai para essa noite. É uma noite para você se despojar de suas preocupações, de seus medos e de suas vontades. O apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo. Ele estava vivo, mas está dizendo o quê? Já estou crucificado com quem? Com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Qual é o recado de Deus para nós? Se despoje de suas vontades, de suas preocupações, dos seus medos. Por quê? Porque na realidade eterna não há crise. Na realidade eterna não há crise. A igreja se acostumou com a pregação sobre necessidades passageiras. Obviamente Deus tem um escape para as necessidades passageiras? Tem. Obviamente Deus tem uma direção e um caminho para quem está perdido? Também tem. Obviamente Deus tem um alívio para aquele que está sobrecarregado? Também. Mas essa mensagem é para que você pare de perder tempo com as coisas desta vida e focar naquilo que de fato importa, na vida eterna. Ainda no versículo de número, deixa eu achar aqui. Ainda no versículo de número 19, o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses: e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Paulo está dizendo: Deus vai cuidar das coisas daqui de baixo, mas a sua mente tem que estar lá em cima. Você está aí? Deus vai cuidar do quê? Das coisas aqui de baixo, mas a sua mente tem que estar lá em cima. Deixa Deus cuidar. Você está muito preocupado com as coisas do amanhã. Se a tua mente estiver conectada às coisas da eternidade, Deus suprirá todas as tuas necessidades, mas não foque nelas. Se você foca numa mentalidade do eterno, o eterno cuida das coisas temporais. A palavra de Deus vai dizer: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Essa palavra não é para uma denominação especificamente, essa palavra é para uma igreja. Qual a consciência da igreja? A consciência de que coisas boas e coisas ruins passarão. Tudo que nós estamos vivendo, de bem ou de mal, passará. Tudo. A vida vai passando rapidamente, e aí nós vamos desprezando e menosprezando aquilo que de fato é importante, a eternidade. João 3,19 vai dizer: a condenação é esta,
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Os homens viraram criadores de conflitos, confusões e contendas, e se esqueceram que tudo aqui vai passar. Todos vamos prestar contas diante do tribunal de Deus, irmãos. Todos, um a um, não vai escapar um, irmão. Não, mas eu sou isso aqui, vai passar no tribunal. Não dá para escapar. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer assim: haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo comichão ou coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Irmãos, pessoas que focam demais nesse mundo temporal se esquecem da eternidade. Jesus veio e Ele resolveu situações temporais. Jesus veio e resolveu situações pontuais. Jesus veio e fez milagres. Jesus veio e ressuscitou mortos. Jesus veio, mas acima de tudo, para nos dar uma clareza sobre a eternidade. Pasme, mas Jesus falou muito sobre o inferno. Ah, mas por que Jesus estava desviado? Não, é porque Ele sabe o que é o inferno. E por amor à minha e tua vida, Ele falou: estou te dando oportunidade para não ir para lá, viu? Eu vou ser o cordeiro para você ser perdoado e transportado de onde? Das trevas para a luz. Jesus veio nos dar entendimento de eternidade, pelo amor de Deus, entenda isso. Jesus veio e o Espírito Santo veio para nos convencer de juízo, justiça, pecado, para nos auxiliar em nossa fraqueza, para que eu e você não percamos a visão do eterno. Porque essa vida é uma preparação para depois. Por que eu oro em línguas, querido? Deus está me preparando, irmão. Porque ninguém vai falar inglês, espanhol, lá no céu não, irmão. Lá é outro nível, lá é outra linguagem. Você está aí? Por quê? Porque a gente está sendo treinado. Por que a gente está sendo treinado? Para ir para o lugar de origem. Então precisamos aprender a viver aqui, com a nossa mente conectada lá. Constantemente Paulo vai falar sobre o grande propósito de Deus. E o grande propósito de Deus, embora Ele tenha felicidade, alegria, regozijo e honra para nós, o grande propósito de Deus não é que você seja bem sucedido aqui. O grande propósito de Deus é que nós sejamos um. Que nós sejamos um. Se você é um com o seu irmão, querido, você vai querer o bem dele, sim ou não? Claro que sim. Se você é um com o seu irmão, você vai querer que seu irmão prospere, sim ou não? Claro que sim. Se você é um com o seu irmão, você vai querer que seu irmão da direita, da esquerda, de frente, de trás, vá para o céu, morar junto com você na eternidade? Claro que sim. Mas aí Deus está nos treinando como igreja para a gente ser? Ah, mas é difícil demais. Não, Ele não disse que seria fácil. Mas Ele disse que rogaria ao Pai para que, assim como Ele e o Pai são um, também nós sejamos um. Gênesis 1 e Gênesis 2, tem duas chaves importantes. Em Gênesis 1, Deus está falando que Ele vai ser um conosco. Em Gênesis 2, Ele está falando que o homem será um com a mulher. Por que tudo funcionava com excelência lá no Éden? Porque lá funcionava como um. Deus e Adão eram um, Eva e Adão e Deus eram um. Havia o quê? Uma perfeita unidade entre eles. Porque tudo funcionava com excelência. Por quê, querido? Porque todos estavam em um só espírito.
Quando que houve a ruptura no Éden? Quando Adão e Eva abraçaram a mentira de Satanás, a serpente. Olha a mentira: vocês serão como Deus. Só que eles já eram. Vamos ser como Deus, só que eles já eram perfeitos, 100% de inteligência, já tinham um corpo glorificado, e eram um com Deus. Deus falava com eles todo dia, face a face. Eu não estou falando que Adão e Eva eram Deus, mas que eles estavam no mesmo espírito com Deus, na mesma unidade, no mesmo pensamento. Mas a ruptura, quando a serpente traz uma mentira, e Adão e Eva abraçam a mentira da serpente, ali houve uma ruptura com a eternidade, com o Pai. Quando eles desobedecem, há uma ruptura. E agora Deus não pode mais se aproximar como se aproximavam, porque agora os homens tinham uma cédula de dívida que constava de ordenança contra eles. No Éden houve a ruptura da unidade, porque o homem ouviu a voz da serpente. Muitas religiões pregam que tem que haver harmonia entre todas as religiões, gerações e povos. Mas Gálatas 1:10 diz: busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Sabe aquele evangelho que agrada a todo mundo? Pode, né? Só um cigarrinho pode. Só uma coisinha pode. Não, ou você está limpo ou você está sujo. Ou você é uma fonte que jorra água limpa, ou você é uma fonte que jorra sujeira. Não tem jeitinho com Deus. João 17, Jesus vai dizer no 21 ao 23, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa incrível. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado a eles como tens me amado a mim. Porque não existe um fora de Cristo. Quando o homem peca no Éden, ele deixa de ser um com Deus. Deus deu a missão de Jesus para trazer a unidade de volta, por meio do sacrifício. Eu já estou concluindo a mensagem. Colossenses 1:13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Esta imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois essas coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele então é o quê? É antes de todas as coisas. O versículo 20 vai dizer assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasses consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Antes de haver a terra, já havia Cristo. O propósito de que todos se unam por meio de Cristo, porque antes de haver o mundo, Cristo já era um com o Pai.
Então o grande propósito de Deus é que nós sejamos um, com Cristo e entre nós. A razão de Deus não ter destruído a terra é por uma única causa, por causa do seu Filho. E para encerrar, quando em Mateus 26, 39, Jesus orando dizendo: meu Pai, se é possível passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Em Mateus 27, 45 diz que profundas trevas caíram sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Densas trevas do meio-dia às 3 horas da tarde. E aqui eu quero fazer um adendo para você entender. Por que a terra escureceu? Não, porque o diabo está... Nada disso. Eu já vou encerrar. Houve trevas, sabe por quê? Porque tudo estava dependendo do último ato da missão. Qual era o último ato? O que Jesus iria declarar. Apóstolo Júnior, por que ficou em trevas? Porque 12 legiões de Deus cercaram a terra. Se Jesus naquele momento, ele tivesse dito assim: Pai, pode acabar com tudo, aquelas 12 legiões de anjos já estavam preparados para estabelecer a ira de Deus na terra. Quem está aí? 12 legiões de anjos, para dar cabo na terra, faltava um detalhe: o que Jesus dissesse determinaria se as 12 legiões de anjos exterminaria tudo, ou se recuariam. Eles estão lá, na espreita, esperando uma palavra de Jesus. Eu disse quantas palavras? Uma palavra. Por quê? Porque não era qualquer homem que estava na cruz. A morte de Jesus tem um sentido para mim, a morte de Jesus teve um sentido para Maria, mas a morte de Jesus teve um sentido para o Pai. A dor que é causada em Maria quando ele morre é muito pequena diante da dor do Pai e que o Pai sentiu. Mas as palavras do Senhor Jesus na cruz iriam definir se a terra seria destruída ou se a terra seria redimida. Só faltava uma palavra. Porque assim como tudo foi criado por uma palavra, por um verbo, uma palavra faltava. Se Jesus dissesse: acabou, eles não estão perdoados, irmãos, aquelas 12 legiões de anjos iriam destruir a terra em um segundo. E a palavra de Jesus foi, e os anjos com a espada desembainhada, irmão, já preparado para a guerra. Mas de repente, alguém olha para Jesus e fala: se você fosse mesmo o Filho de Deus, desceria e nos tiraria daqui. Um homem do lado de Jesus, do lado direito, obviamente do lado direito, vai dizer: Senhor. Ele está chamando Jesus de Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e está reconhecendo Jesus como Senhor e como Rei. Lembra de mim. Eu sei que eu não mereço estar aqui, mas se o Senhor lembrar de mim quando entrar no teu reino, eu serei redimido. Jesus olha para aquele homem que estava à sua direita e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não no reino, porque não tem obras para isso, mas você vai ser salvo hoje mesmo. Então Jesus está dando o primeiro sinal, e de repente Jesus fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo.
De imediato, aleluia, os anjos recuam, e há uma grande festa nos céus. Jesus entrega o seu Espírito, dizendo: está consumado. Pai, eu entrego em tuas mãos o meu Espírito. Jesus disse: o que o Senhor mandou fazer eu fiz integralmente, porque 90% de obediência não é obediência, 99% de obediência não é obediência. Ele estava dizendo: Senhor, eu cumpri cabalmente 100% da obediência, está consumado. E os anjos recuam, e o véu se rasga do alto a baixo. Lembra que Deus havia recuado? Então o Deus que estava distante já no pinheiro, Ele se aproxima de novo. Ele se aproxima e diz assim: eu estive muito longe de vocês, eu tive saudade de vocês, mas agora que o véu se rasgou de cima a baixo, eu não vou estar mais com vocês, vou estar em vocês. Aleluia! E por isso o Senhor enviou o Espírito Santo, que nos concede a consciência de que nós somos um com Cristo, que nós não somos deste século, que nós não vamos ficar aqui, nós temos morada, nós temos um Abba, nós temos um Pai. Nós temos um lugar para voltar, um lugar de alegria, um lugar que não vai haver dores, enfermidades e lutos. Mas para isto, meus irmãos, em nome de Jesus, lembre do teu Criador na tua juventude, na tua velhice, não te apartes do caminho nem para a direita e nem para a esquerda. Os dias são maus, os homens se tornaram avarentos, arrogantes, jactanciosos, mas Ele continua sendo o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se ponha de pé, por favor, nesta noite.